cheguei chegando na Hoje eu tô animada, não sei o que foi, acho que minha TPM foi embora. E assim nós vamos, meu povo, minha pova. Olha, galerinha, nós vamos dar continuidade sobre Roma Antiga, sua expansão, cultura e influência, certo? Vamos ver. Lembra que na aula passada a gente estudou que Roma tem a sua... como é que eu digo? Deixa eu beber água, né? Porque o sol começa na hora de gravar. Tem a sua origem mitológica, né? A fundação dos irmãos Rômulo e Remo. Tem a versão científica, que foram os latinos, vários povos, mas os principais são os latinos. Vimos também que a sociedade romana é dividida, né, em rico, pobre, lascado, desde a antiguidade é desse jeito, brincando, patrícios, clientes, plebeus e escravos, e que a política romana é dividida em 3 períodos. Cara, tipo assim, você precisa saber isso. Tu acredita, se eu não me engano, na apostila tem uma questão de vestibular sobre isso, né? E ela pode cair na prova também, viu? Tipo, a política romana é dividida em 3 períodos. Monarquia, o governo do rei, o primeiro rei foi Rômulo. República, coisa do povo, entre aspas, onde o povo participa. E império. Então eu tenho que saber essa cronologia, essa sequência, viu? Nós vamos estudar a República Romana, a origem da República Romana, organização política, patrícios versus plebeus, conquistas territoriais, guerras púnicas, não é guerra de peido não, não, é guerras púnicas, viu, Eduardo? Aspectos culturais de Roma e o fim da República Romana. Então, vamos lá, baby. República. A República Romana foi um período da história da civilização romana que durou 500 anos, de 509 a.C. a 27 a.C., quando foi governada por senadores e magistrados. Durante esse período, Roma organizou suas instituições e realizou importantes conquistas militares, que lhe garantiram o domínio do mar Mediterrâneo. Então, o período da República Romana, galerinha, é um período que Roma conquista muito território. A gente sabe que o exército romano se destaca como tal, não é? Então, eles vão dominar muitas regiões. A República Romana teve sua origem no ano 509 a.C., quando o último rei etrusco é deposto e o Senado assume as funções de governo. Lembra, pessoal, que o Senado estava ali mais com os homens experientes? E uma curiosidade da República Romana, cara, República significa coisa do povo, onde o povo participa. Mas a gente sabe que na realidade não é assim, né? Até hoje. Porque nesse período, as reuniões romanas sobre a República, só quem participava eram os plebeus. Jumenta, eram os patrícios. O homem tocou aqui, eu misturei a bola. Eram os patrícios, porque os plebeus estavam trabalhando. Então, sempre que havia as reuniões no Senado, os plebeus estavam trabalhando, só participavam os patrícios, que tomavam decisões que só beneficiavam a eles, né? Para você ver que política não muda, não. Só muda os séculos, mas é tudo a mesma coisa. Após a experiência monárquica, os romanos optaram por não deixar o poder na mão de um só indivíduo. Por isso, eliminaram a figura do rei e todos os cargos deveriam ser exercidos por 2 ou mais pessoas. Assim, não havia a figura de um só governante, mas 2, chamados de cônsules. O poder não ficava na mão de uma única pessoa, né? O poder ficava com os cônsules e 2 pessoas. Mas sempre quem estava no poder, cara, eram os ricos, tirando o benefício para si próprio e lascando, os plebeus. Eu vou tentar maneirar, minha língua hoje, ela tá afiada. Estes tinham um mandato de 1 ano e deveriam controlar-se mutuamente, né? Ficavam os 2 no poder. Então, eles organizaram o Senado assim, né? Suas reuniões. Os cônsules, eles exerciam poder militar. Então, memorizando, toda vida que falar de cônsules, poder militar.
Estes tinham 1 ano de mandato e poder absoluto sobre os cidadãos romanos. Eram os que administravam, lembra que eram 2 cônsules, não ficava o poder na mão de uma só pessoa. Eles chamavam os questores, quem eles davam função. Tipo, quando eu era criança, eu já não tinha um juízo muito certo desde pequena, né? Eu pensava que quem administrava sozinho. O cara estava lascado, um prefeito, né? A gente vê que o prefeito, como é que eu posso falar? Distribui os seus cargos, tipo, tem o secretário da saúde, da educação, do transporte e tal. Aqui também, né? Cada um vai ter um cargo, uma função, para ficar mais fácil de administrar. Lógico que tem uma pessoa, o líder, que dá várias funções, né? Para ficar mais fácil de administração. Então, os questores, eles eram os tesoureiros, né? Quando a gente é criança, né, eu também pensava que tesoureiro, quando eu ia com a mamãe na prefeitura para ela pegar o dinheiro, era um lugar na prefeitura que fazia um monte de roupa, mas não, tesoureiro é a parte administrativa, né, a parte que está com a bufunfa, com o dinheiro. Então, os questores, só lembrar, eles eram os tesoureiros, eles estavam na parte da grana, né? Os edes eram os fiscais, eles eram responsáveis por fiscalizar a infraestrutura de Roma. Se as ruas estavam emburacadas, se os aquedutos, né, sistemas de canalização de água, estava chegando água para os ricos, se estava chegando água nos chafariz, nos poços dos pobres, na praça, para pegar e tal. Então, questores, administração, edes, fiscalização, né? Pretores, eles tinham a função da justiça, eles eram responsáveis por aplicar as leis. Os censores, eles eram responsáveis por fazer o censo. Tia, que diabo é censo? A contagem, certo? Encarregado de contar com a quantidade de pessoas na população. E eles eram responsáveis por também vigiar a conduta moral, se as pessoas estavam obedecendo às regras romanas. E existia o ditador, né? Que esse ditador era em caso só emergencial, viu? Por exemplo, morreu, mataram 2 censores, ia ter um ditador, mas era em caso emergencial. Ele governava por 6 meses em caráter emergencial, anulando as outras magistraturas. Quem mandava no pedaço era ele, mas eles faziam o possível para não ter um ditador. Então, é difícil saber a função de cada um? Não, facílimo. Então, voltando. Os cônsules eram os 2, eles tinham poder militar. Os questores, tesoureiros, parte administrativa. Os edes, fiscalizar a cidade romana, a infraestrutura. Os prestores, a justiça, aplicar as leis. Os censores, responsáveis por censo, contar a quantidade de pessoas. E o ditador era só em caso emergencial. Super fácil, né? A gente sabe, galerinha, que entre patrícios e plebeus as coisas nunca foram harmoniosas como a gente pensa. Por quê? Quando se fala em república, a república era assim, os patrícios governavam para si. Eu costumo falar muito que, infelizmente, as pessoas no Brasil e acho que no mundo entram muitos, não todos, né? Mas muitos entram na política pensando em benefício próprio, não para o povo, né? Então, infelizmente, no mundo e no Brasil é o que é a política, porque os nossos representantes vão pensando só neles, né? Não vão pensando no povo. Eu costumo até falar assim, eu queria que um vereador ganhasse um salário mínimo. Queria, juro para você, que eu queria ver quem queria ser vereador. Porque ele ia estar ali representando o povo com pouco dinheiro, não é? Queria, ganhasse um salário mínimo para ver quem queria ser vereador, né? Porque, minha gente, infelizmente, não é entrar na política pensando em benefício próprio. É entrar na política pensando em fazer você a representante do povo, né? Do povo e para o povo. Mas, infelizmente, nós vamos falar mais da política. Chega o nariz coça, já a meu favor, brasileira. Mas a gente sabe também que os patrícios, né, em Roma, eles governavam em benefício próprio. Tava nem tchuiu para os plebeus, viu, Livinha? Então, conflitos permanentes entre patrícios e plebeus vão abalar a República Romana.
Afinal, o exército romano era composto em sua maioria por plebeus que não tinham possibilidade de participar da vida política da cidade. Quer dizer, diz república, coisa do povo onde o povo participa, mas os plebeus não participavam porque estavam trabalhando. Só os patrícios, então, eles criavam coisas só para benefício próprio. Com o intuito de impressionar os patrícios a cederem direitos políticos, os plebeus saíram de Roma. Vamos reivindicar os nossos direitos, desde cedo. Só voltaram quando foi negociada a criação do Tribunal da Plebe, em 494 a.C. Este passou a controlar os patrícios e as magistraturas, e com o tempo os plebeus seriam tão poderosos quanto os patrícios. Quer dizer, os plebeus começaram a reivindicar, não é, os seus direitos, no que é correto, né? Às vezes a gente acha, eu vou lá pedir, não, você está reivindicando, aquela pessoa está ali representando aquele vereador que você votou, não é? Não é nada mais, ele foi escolhido pelo voto do povo, então ele tem que representar o povo. Os plebeus conseguiram organizar assembleias e promulgar leis que garantissem tanto os direitos, Os plebeus conseguiram organizar assembleias e promulgar leis que organizaram tanto os direitos, é porque ficou a figura no meio, tanto os direitos quanto tinham os patrícios, né? Os plebeus, eles começaram a ter alguns benefícios. E eu coloquei aqui as duas principais leis, mas foram várias. Por exemplo, a lei das 12 tábuas. Por pressão dos plebeus, as leis de Roma passaram a ser escritas a fim de que fossem fixadas e os plebeus pudessem consultá-las. Antigamente, as leis eram oral, né? Era transmitida oralmente, de geração a geração. Eles exigiram, e os plebeus sabiam ler? Sim, nesse tempo, não todos, mas pelo menos um ou dois representantes da família sabia ler para auxiliar a família, não é? Então essas leis passaram a ser escritas para que os plebeus tiverem acesso. Uma das leis que eu admiro é a lei da canuleia, leis canuleias, porque era assim, existe uma lei em Roma que rico só casava com rico e pobre só casava com pobre. A lei da canuleia é permitir o casamento entre patrícios e plebeus. Olha a música do ovo. É triste, eu acho que para a pessoa poder, não sei onde é que grava a aula com silêncio, né? Então, o que é a lei da canuleia? É a lei que permite o casamento entre rico e pobre. Bom, pronto, eu vou citar aqui o galego, que namora com Ritinha, João Vitor, né? Ele é rico. E Ritinha é pobre, né? Patrícia e plebeu. Então, vai permitir o casamento a partir de agora entre Ritinha e João Vitor. Mas vocês só precisam casar daqui a 15 anos, né? Quando se formar e tudo, viu? Não precisa casar agora, não. Então, a gente viu, os plebeus reivindicaram, conseguiram alguns direitos, né? E isso, Roma começa a conquistar território, bombando. Os romanos passaram a conquistar outras regiões da Península Itálica, até dominá-la totalmente. Em seguida, invadiram a Grécia, de onde trouxeram os deuses, a filosofia e vários costumes. Partiram então para a guerra no outro lado do Mediterrâneo contra a cidade de Cartago, pelo amor de Deus, certo? Principalmente a Léo, Larissa, o Ivna, a turminha da terra, a gangue, né? A gangue. Não é Catarro, é Cartago, certo? Então, o que foram as guerras púnicas? Lembrando, guerras púnicas entre Roma e Cartago, não é Catarro, pelo amor de Deus, viu, Gabriel? Roma e Cartago. Cartago era uma cidade localizada no norte da África, né? E Roma, entre os anos de 264 a.C. e 146 a.C. Cartago tinha um monopólio comercial marítimo, enquanto Roma almejava o expansionismo. Ambas lutavam pelo domínio da região do mar Mediterrâneo. Tia, a gente sabe desde que quando o cão era menino que todas as guerras elas têm dois fundos, ou econômico ou religioso, mas a maioria é econômico. Então as guerras púnicas, que foi bem fácil, questão de prova, Lívia,
Viu? Oh, meu Deus, eu tô com saudade de Bel, de Gabi, de 6 metros, Gabi do meu lado. Não é? Gabi, eu acho que eu diminuí nessa quarentena aqui, de tanto tomar banho, né? Passar álcool em gel, eu tô encolhendo. Eu perto de tu, Gabi, tu vai pisar em cima de mim, meu Deus. Voltando, guerras púnicas. Não é de soltar pum, não, certo? E nem é catarro também, não. Guerras púnicas foi uma guerra entre Roma e Cartago. Eles estavam brigando pela região do Mar Mediterrâneo. Quem é que vence? Vamos ver. E aí, por que chamava púnico? Era o nome dado aos cartaginenses pelos romanos. Por isso as guerras receberam o nome púnico. Era como os romanos chamavam os cartaginenses, púnicos, certo? Um conjunto de conflitos ocorrido entre Roma e Cartago durante o período de 264 a.C. a 146 a.C., inicialmente, né? Inicialmente, os cartaginenses atacaram o território romano, mas sem marchar sobre Roma, o que fez com que os romanos perdessem batalhas, mas não tivessem sua cidade destruída. Assim, deslocaram o conflito para o território cartaginense, que acabou incendiado e destruído pelos romanos. O centro da disputa era o controle do mar Mediterrâneo, importante elemento da hegemonia econômica e comercial do mundo antigo. Não é? Então, nessa historinha, quem vence? Os cartaginenses ganham algumas batalhas, mas quem acaba vencendo são os romanos por causa do seu exército. Roma, como ela teve como é que eu posso falar? Roma, como ela teve a influência de vários povos, não é? Então, ela também, além de conquistar esses povos, ela acabava havendo a troca cultural entre esses povos, né? Então, a convivência com diferentes povos transformou hábitos e costumes dos romanos. Os gregos influenciaram a religião, a arquitetura, a alimentação dos romanos. Cara, eu costumo dizer que os romanos eram tipo aquela prima invejosa que copia tudo que você quer fazer, a roupa que você usa, a maquiagem que você usa, ela vai e faz do mesmo jeito? Pronto. Eram os romanos com os gregos, eles copiaram muitas coisas dos gregos. Os mais ricos tinham hábitos alimentares luxuosos e exóticos, né? Até hoje, minha filha, pobre só come xilito, né? Rico é salgadinho, pobre é xilito. Os banquetes romanos contavam com a participação feminina. Para as camadas da população empobrecidas e famintas da cidade, eram organizadas atrações para que esquecessem os problemas e a pobreza em que viviam. A população vibrava com a luta dos gladiadores. Lutadores treinados se enfrentavam até o fim ou matar o oponente. No período romano, certo, do Império, nós vamos ver que os imperadores, que falar até aqui já dá início a isso, eles usavam uma tática interessantíssima que os nossos governantes usam até hoje. Vai ficar para a cena dos próximos capítulos, viu? Fim da monarquia. Tudo tem começo e fim, nada é eterno, só o amor de Deus, como se diz Dona Zilda. Com a expansão territorial, a república ficou mais difícil de governar devido à inclusão de novos povos e do tamanho. Igualmente, a fragmentação do poder não ajudava na tomada de decisões rápidas e a prática da corrupção se havia generalizado entre os magistrados. Está até hoje. Assim, os romanos buscavam novas fórmulas que permitissem a centralização do poder, mas sempre auxiliado e vigiado pelo Senado. Primeiro através do triunvirato e depois através da figura de um só imperador. Começaria então a época do Império Romano, não é? Então, a República chega ao fim e vai surgir o Império, né? E são cenas dos próximos capítulos. Um cheiro.